Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Leonardo passando aqui e neste momento, neste vídeo, estarei de uma forma bem resumida, estarei apresentando aos amados irmãos a pregação de ontem. Alguns irmãos não puderam estar aqui na igreja conosco, mas neste momento eu gostaria de estar transmitindo a mensagem de ontem de uma forma bem resumida para auxiliar. Ontem foi o nosso culto de famílias e tivemos uma mensagem abençoada da parte de Deus. E neste momento eu gostaria de estar transmitindo, como já disse, de forma bem resumida, para que você possa também ter acesso a esta mensagem. Neste momento, a mensagem, o tema foi, segundo a Bíblia, como deve ser a ética no casamento, ok? Temos aqui o texto bíblico de Efésios capítulo 5, versículo 33, aonde a palavra de Deus vai dizer: a mulher, porém, respeite o seu marido. O primeiro ponto sobre a ética, como a mulher deve tratar o seu marido, segundo a Bíblia, o primeiro ponto que eu trouxe para a mensagem foi o respeito. O respeito ele é de suma importância em um relacionamento. Ele é de suma importância em um casamento. Veja, a esposa deve demonstrar alta consideração e valorização pela pessoa e pelas decisões do marido. Isso se manifesta em como ela fala dele em público, como lida com as discordâncias e como apoia sua liderança. O marido, segundo a Bíblia, ele é o cabeça. Ele é o cabeça de sua esposa. É ele quem deve, por sua vez, proteger, prover. É ele quem deve, por sua vez, tomar as decisões. E isso, claro, é necessário que haja um respeito. Cada pessoa respeitando a sua posição. E o respeito, segundo Efésios capítulo 5, versículo 33, a Bíblia vai nos chamar a isso, que devemos respeitar. Geralmente, nós procuramos contender. Quando eu digo nós, na verdade eu falo, geralmente, a nossa tendência é contender. A tendência, principalmente das mulheres, e a gente, não sei se você já viu algumas mensagens a respeito disso, dizendo que a mulher ela deve contrariar o seu esposo. Mas na verdade, às vezes, o que a gente precisa é ter um olhar diferenciado. Porque nós fizemos uma aliança, A mulher e o homem fizeram uma aliança de permanecer unidos. Segundo a Bíblia, é uma só carne. Por isso, como é que a gente vive com uma pessoa, faz uma aliança com aquela pessoa e a gente o desrespeita? É claro que o respeito aqui, quando a Bíblia fala sobre respeito, primeiramente fala que a mulher deve respeitá-lo, a mulher deve honrá-lo, a mulher deve saber se posicionar como a segunda pessoa, como alguém que foi estabelecida por Deus para estar ao lado deste homem. E aí o que acontece? O que devemos fazer? Você como mulher deve respeitar. Respeitar em tudo. Você deve respeitar em toda ocasião, em toda a situação. Você deve tratar, conversar com ele com respeito, porque muitas das vezes o que acaba com um casamento é a falta do respeito. E muitas pessoas, por orgulho, não respeitam o seu marido. Muitas mulheres, por orgulho, não respeitam, se colocam no pé de igualdade. Mesmo que a Bíblia diga e mostre várias características que o homem, de uma certa forma, é diferente da mulher. E aí, muitas das vezes, o que acontece é essa falta de respeito faz com que as pessoas acabem meio que deixando de lado o amor. E o marido, em vez de amar mais ainda a mulher, ele acaba perdendo esse amor por conta da falta de respeito. Então, o primeiro ponto é amar.
A forma que você olha para o seu marido, né? Porque aí, como você fez uma aliança com ele, como você está com ele, o que que acontece? Se você vê ele como um homem qualquer, você também será uma mulher qualquer, né? Porque até onde a gente sabe, quem é rainha é quem é casado com um rei, não é verdade? Quem é primeira dama é quem é casado com um presidente ou com um prefeito, né? Levam esses títulos. Mas a partir do momento que você olha para o seu marido com desrespeito e você vê ele como um qualquer, como qualquer coisa, como qualquer pessoa, como seja lá o que for, da mesma forma você está se auto-intitulando a mesma coisa. Então, se você quer ser tratada como rainha, trate o seu esposo como se ele fosse um rei. Se você quer ser tratada como primeira dama, trate seu esposo como se ele fosse alguém importante, significante, né, para você. Independente da situação financeira, independente da idade, independente da educação, da forma da educação, independente da maneira como essa pessoa foi educada. Você um dia decidiu, por livre e espontânea vontade, fazer parte da vida desse homem. Por isso, respeite-o. Respeite-o em toda a maneira de viver. Vamos para o segundo ponto? Já o segundo ponto vai nos falar sobre a submissão voluntária. E aqui é outra coisa que as mulheres, infelizmente, da nossa atualidade, elas acabam. Por que eu digo da nossa atualidade? Porque quando a gente volta aí 2.000, 3.000 anos atrás, vamos assim dizer, quando a gente volta 3.000 anos atrás, mais ou menos, a gente vai ver Sara chamando Abraão de Senhor. E isso, há 2.000 anos atrás, foi trago à tona novamente por Pedro, quando ele faz a citação de que Sara tratava Abraão como se fosse senhor dela, né? Ela se colocando em uma situação de submissão. Ela estava se submetendo a Abraão. Por quê? Porque Abraão ele tinha uma missão. Abraão ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado pelo Senhor para deixar a sua terra, a sua parentela e ir para um lugar que Deus iria mostrar para ele. Então, o que acontece? Sara, ela se submeteu à missão de seu esposo. Ela se submeteu, ela viu que Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E ela se submete ao seu esposo e, consequentemente, se submete à vontade e o propósito de Deus na vida dele. Por isso, veja, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Às vezes, a gente quer ser submisso ao Senhor, né? E a gente não vê nenhum mal em ser submisso a Deus, em ser submisso a Cristo, em ser submisso ao nosso Pai Celestial, mas só que, muitas das vezes, a gente não quer ser submisso, a mulher, né, não quer ser submissa ao seu esposo. Primeiro que você é submissa a Deus por vontade própria. Você é submissa a Deus porque você quer. Então veja que essa submissão que você tem para com Deus, Paulo escreve, assim como você é submissa ao Senhor, você deve ser da mesma forma submissa ao seu marido. Você deve ser submissa a ele. E a palavra submissão vem de duas palavras. Primeira, sub, quer dizer que está abaixo, e missão. Então, abaixo da missão. Aquilo que está abaixo de alguma coisa é o que sustenta aquela coisa. Isso significa que o seu marido precisa de você para cumprir a sua missão. Ele não consegue realizar essa missão sozinho. Por quê? Porque Deus colocou você para auxiliar. A Bíblia é clara ao dizer no livro do Gênesis, da lei, uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que vai ajudar, alguém que vai auxiliar. Auxiliar em quê? Na missão, a completar a missão que foi dada por Deus. Por isso, você que é cristã,
irmã. Você que serve a Deus, você que é submissa a Deus, de forma voluntária, seja também da mesma forma submissa a Deus. Essa submissão não é servidão, mas sim um reconhecimento voluntário da ordem funcional estabelecida por Deus, onde o marido é o cabeça da família. Isso significa cooperar e apoiar a direção que ele dá ao lar. É importante notar que Paulo começa exortando a submissão mútua entre todos os cristãos. Efésios 5:21, estabelecendo um contexto de humildade recíproca. Por isso, você deve ser submisso ao seu marido de forma voluntária. Você deve ajudá-lo a complementar a sua missão. Você deve ajudá-lo a ir além. Por isso, quando você olhar para o seu marido, entenda, ele é alguém que está nessa terra, não por acaso, mas ele foi colocado nessa terra com uma missão. Ele foi colocado nessa terra com uma missão estabelecida por Deus. E você foi escolhida por Deus para estar ao lado desse irmão, para ajudá-lo nessa missão. O terceiro ponto e último aqui de como a mulher deve tratar seu marido, claro, o último que eu digo daquilo que eu trouxe para a mensagem, né? Tem vários outros, mas o tempo não iria dar para a gente estabelecer, porque ainda tenho que falar ainda sobre como o homem deve tratar a sua mulher. E aí é o caráter e virtude. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao versículo 4. O enfeite delas não seja o exterior, mas sim o do coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O valor e a beleza da esposa vem primeiramente de seu caráter piedoso. Um espírito tranquilo e a prática da virtude são o maior atrativo e a maior contribuição para a paz do casamento. O que isso significa? Veja que Pedro ele traz essa visão de que a mulher ela deve ter beleza no interior mais do que no exterior. Às vezes as mulheres elas são belíssimas por fora, mas por dentro são feias. Né? Um exemplo aqui, até talvez fora de contexto, mas que vale apenas trazer como exemplo apenas, nada mais que isso, é os fariseus, que as pessoas olhavam para eles e eles por fora, eles eram bem vestidos, trajes lindos, tinham a aparência de ser pessoas piedosas, pessoas de Deus e tal, mas por dentro eles eram sepulcro, caiado. Né? Eles eram como se fosse um sepulcro. Por fora estava bonito, estava branco, né, reluzente, mas por dentro era podre. Havia maldade em seu coração, havia pensamentos maldosos em seu coração. E às vezes é isso que acontece com a gente, né? Principalmente, muitas das vezes, com as mulheres. Elas acabam sendo maldosas, elas não cuidam de seu marido, não cuidam de suas famílias, não cuidam de seu casamento e às vezes se perguntam por quê? Por que acabou? E às vezes vão orar, às vezes vão buscar a Deus, às vezes vão jejuar, pedir para Deus fazer isso e aquilo outro, sendo que às vezes a falha está na pessoa mesmo. Por isso, o último ponto aqui que eu gosto de falar é sobre a questão do caráter. Que você possa ser uma pessoa, uma mulher, que manifeste a sua beleza do interior em palavras boas, né? Críticas construtivas, que você venha auxiliar e ajudar o seu esposo naquilo que ele precisar. Agora vamos falar um pouco sobre como o marido deve tratar a sua esposa. Em primeiro lugar, amor sacrificial. O marido ele é chamado a amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, né? Veja que o texto ele traz uma referência que a mulher deve ser submissa ao seu marido assim como ela é ao Senhor. Mas já quando fala do homem, diz que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
esse se entregar é que Cristo se sacrificou. Cristo morreu pela igreja. Ele morreu pela sua igreja. Na Bíblia nós sabemos que a igreja ela é chamada de noiva do Cordeiro. Então Cristo morreu pela sua noiva ou esposa. E aí o que acontece? Da mesma forma nós os maridos, nós somos chamados a fazer a mesma coisa, a nos sacrificar para que a nossa esposa venha ter qualidade de vida, possa ter tudo do bom e do melhor, na medida do possível, né? Na medida do possível. E aí, não é apenas nisso, a gente deve fazer de tudo pelo nosso casamento, para manter o nosso casamento. Às vezes precisamos nos calar, às vezes precisamos falar, às vezes precisamos ouvir, às vezes nós precisamos apenas estar presente. E são coisas que às vezes a gente não consegue fazer. A gente às vezes não consegue ouvir a nossa esposa. Às vezes a gente não consegue ser uma pessoa presente no nosso casamento. Às vezes a gente não consegue. E tudo isso da mesma forma que se a gente for maltratado pela esposa, no respeito, no caráter, na virtude, se a gente for na submissão, da mesma forma se a gente não fizer algumas coisas que são necessárias no casamento, a gente também da mesma forma vai estar destruindo, né, a nossa própria família. E aí diz: marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é o padrão mais alto. O marido é chamado a amar com um amor abnegado, prioritário e incondicional. Isso significa colocar as necessidades da esposa acima das suas, lutar pela santidade dela e estar disposto a fazer sacrifícios por ela. O segundo ponto, cuidado e provisão. Efésios 5, 28 a 29. Assim deve o marido ou os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O marido deve cuidar e prover o bem-estar físico, emocional, material e espiritual da esposa. Seu tratamento deve ser protetor, gentil e restaurador. Veja que na condição de marido, de esposo, a gente tem um trabalho, a gente tem algumas coisas a realizar. E uma dessas coisas é cuidar, prover. A gente deve se preocupar em como nossa esposa vai estar. Veja que é uma troca de sentimentos, de qualidades, de ética, de caráter e de virtude, aonde um vai completando o outro. A mulher fazendo a sua parte e o homem fazendo a sua parte. Aí agora temos também a questão da honra e do respeito, que, como eu disse no início, não deixa de ser também tanto do homem como da mulher. Veja, igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça divina. Lembra que eu falei sobre a diferença? Essa é uma das diferenças que a Bíblia dá em relação ao homem e à mulher. O homem é diferente da mulher. A mulher é um vaso mais frágil. Quando diz que a mulher é um vaso mais frágil, é sinal que o homem é um vaso mais forte. Veja, o marido deve procurar compreender a esposa, suas emoções, lutas e necessidades e tratá-la com o valor que ela tem como co-herdeira da salvação. Jamais devemos desprezar as nossas parceiras, ou a nossa parceira, na verdade, né? A gente só tem uma. Jamais devemos desprezar a nossa parceira, jamais devemos se esquecer que ela precisa. Nós precisamos honrá-la, não somente em casa, mas ao público também, em sociedade. Ela deve ser uma pessoa honrada. Não tenha vergonha de se declarar para sua esposa, não tenha vergonha de levá-la para encontros, né? Para momentos em públicos, que às vezes tem maridos
que não gostam de sair com suas esposas, às vezes porque tem vergonha. E às vezes nós vemos um descuidado do marido para com sua esposa. Às vezes o marido tem tudo do bom e do melhor, se veste com a melhor roupa, usa o melhor sapato, né, o melhor perfume, enquanto a sua parceira é desprezada, é tratada com desleixo. E isso também é um desrespeito. Por isso, você, marido, assim como eu, nós devemos honrar, respeitar, amar. Nós devemos cuidar e prover, tá certo? Você deve fazer isso. Veja, aspecto, esposa, referência bíblica. Tipo, você deve amar, amor sacrificialmente, respeitar profundamente, cuidar, prover, proteger, alimentar e sustentar, apoiar a liderança do marido. Conduta, não ser áspero ou amargo, viver com entendimento, buscar um espírito manso e tranquilo. E aliança, honrar a esposa como co-herdeira, demonstrar um caráter íntegro, né? E aqui a gente finaliza. Em essência, a ética conjugal bíblica é um chamado à mutualidade na aliança, onde o marido se expressa primariamente através do amor sacrificial e a esposa se expressa primariamente através do respeito e apoio. E é isso aí, isso aí foi a mensagem de ontem. Você que não viu, você vai assistir agora, você vai ver agora, você vai ouvir agora. E essa são 3 para a mulher e 3 para os homens, 3 para as mulheres, 3 para os homens. E essas práticas, né, são segundo a Bíblia, como o homem e a mulher, né, o casal deve tratar um ao outro, sabendo que ambos são uma só carne. Por isso, cuide da sua parceira, você mulher, cuide de seu parceiro e sejam felizes. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês.